Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Estamos começando agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. E o assunto hoje é pra lá de instigante. Tem um livro no Novo Testamento, bem curtinho, mas polêmico que só ele. O livro de Judas. Já começa pelo título do autor, né? Enfim. Mas não é o Judas traidor de Jesus, é bom que se diga, né? O Judas, segundo a maioria dos eruditos, o Judas que era irmão do Senhor Jesus. Pois bem, lá pelas tantas, no 6º versículo, porque o capítulo é único, não é? Ele se refere, no seu livro, a anjos que Deus mandou prender em algemas eternas. É uma palavra muito forte. Anjos que, por não terem guardado o seu domicílio original, diz o texto, foram condenados a trevas, a algemas eternas, guardados para aquele grande dia. O grande dia a gente sabe qual é o dia do juízo. Diz também a Bíblia que nós, os crentes, escreve o apóstolo Paulo, haveremos de julgar os anjos, provavelmente estes que Deus tem guardado em algemas eternas, trevas e tudo mais, blá blá blá. O problema é de que anjos Judas está falando. Que anjos são esses? Né? Por que eles estão presos? Ah, você vai dizer, são os anjos que caíram com Satanás, aquele, segundo a maioria dos eruditos, 1/3 dos anjos do céu que foram arrastados pela cauda do dragão, né? Quando se rebelou contra Jesus, contra Deus e tal, e foi expulso do céu por meio da batalha que houve com Miguel, o arcanjo. Pois bem, se esses são os anjos de Judas 6, eles estão presos, diz o texto, que estão em algemas eternas, guardados para o grande dia. Se eles estão presos, eles não podem interferir na vida desse planeta, nem na vida de ninguém. Eles estão presos. Então, quem seriam os demônios que atormentam tanta gente? Quem são os espíritos imundos que são expulsos em nome do Senhor Jesus por aqueles que seguem o Cordeiro? Ah, então são outros anjos. Outros anjos? Que anjos? O que eles fizeram? Por que eles estão presos em algemas eternas? O que significa não guardar o seu domicílio original? Afinal de contas, de quem Judas está falando? Eu também quero saber. Está no ar? O Vejam Só. Olá! É com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, começamos mais uma edição do programa Vejam Só, que vai ao ar segunda a sexta-feira, sempre nesse mesmo horário, até a meia-noite. Agradeço o carinho da sua audiência e aproveito para convidá-lo a participar do debate. A sua ferramenta de contato conosco é o site vejamsó.com.br. Por meio dele você vota na enquete, posta o seu comentário e se qualifica para ganhar muitos prêmios aqui no programa. Daqui a pouco a gente fala dos prêmios. Antes eu tenho certeza que você quer saber quem serão os debatedores desse tema tão instigante. O livro de Judas é curtinho, mas dá pano para manga. Aliás, dá pano para toga, eu diria. O primeiro convidado, o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor no seminário da sua denominação e ilustre debatedor do programa Vejam Só de tudo quanto é tema polêmico. Tudo bem, reverendo? Tudo bem. Prazer estar aqui para tratar desse tema. É um tema assim interessante, né? E nas outras vezes que foi debatido, eu percebo que há bastante retorno, contato do pessoal, porque realmente é um tema que empolga, né? Então, para a gente é um prazer estar aqui. Você dá aula de que lá na faculdade? Exegese do Novo Testamento. Você gosta do livro de Judas? Eu acho interessante. Judas é um livro bem interessante. Curtinho, mas... interessante, bem polêmico. Você acha que Judas era irmão de Jesus mesmo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque tinha outro apóstolo chamado Judas que não era o traidor, não é? Sim, mas eu creio que o Judas ali realmente é o irmão de Jesus. É a própria tradição, né? Afirma que ele seria realmente o irmão de Jesus. Os pais da igreja falaram. Exato. Tá bom. O outro Judas, então, não escreveu nada. Eu creio que não. Tá bom. Eu mesmo temos pois tinha 12. Um morreu, tá bom. Né? Foi substituído por Matias, que só aparece também na eleição, né?
Parecem uns certos políticos brasileiros. Mas tá bom, esse é outro assunto. Vamos para o outro debatedor, que é outra fera, frequente, assíduo aqui do programa. Vejam só, vem só quando o tema é daqueles que ninguém mais aceita discutir. Pastor Elias Soares de Moraes, escritor, teólogo e integrante da Igreja Assembleia de Deus. E, assim, tá famoso hoje porque o programa que ele ajuda a fazer aos domingos na Rádio Musical FM tá pegando fogo. Paz e graça, pastor. Tudo bem? Amém, pastor Heber. É sempre um prazer enorme poder estar retornando aqui no estúdio da HIT para tratarmos de temas assim tão interessantes, tão intrigantes e empolgantes como esse de Judas 6. Pois é. O pastor Elias lançou há pouco tempo um dicionário etimológico. Dá para o senhor mostrar o dicionário, pastor? Dicionário etimológico, né, de nomes bíblicos, que inclusive ensejou uma matéria de capa, acho que de 12 páginas, da revista Apologética Cristã, né, que eu anunciava aqui. Esse dicionário ajuda a desvendar um monte de mitos a respeito dos nomes. Tem muito crente que fica com medo de dar determinado nome por causa do significado. O que o senhor pensa disso e qual foi o resultado da sua pesquisa, pastor? Bom, nós chamamos esta crendice, né, em primeiro lugar, de onomatomancia, que vem da palavra onoma, no grego, que é nome, e manteia, que é adivinhação. Logo, as pessoas que são adeptas a crer que o nome pode influenciar no destino ou nas vidas das pessoas, são também, de igual modo, chamadas de onomatomantes, ou seja, adeptos dessa adivinhação fundamentada nos nomes, que nada mais é do que, de acordo com a palavra de Deus, uma abominação diante de Deus. Os nomes não podem influenciar nem para o bem e nem para o mal. Se existe um nome que pode mudar a vida de alguém, é o nome de Jesus. Então, se o que o senhor está falando, não teria problema nenhum alguém dar o nome de Nabucodonosor para o seu filho? Não, existem nomes que nós deveríamos evitar, não por uma crendice de influência A ou B, mas por uma questão de ser um nome pejorativo, que vai acabar atraindo sarcasmos, risos, e chacotas, bullying. Então seria interessante evitar esses nomes. Mas existe na área do direito, se não me engano, a lei 6.015/73, ela dá a possibilidade para a pessoa que quiser fazer a mudança do pré-nome. Se ela tiver o nome e o sobrenome, então ela está arruinada. Agora, se for arruinada no sentido de vai continuar sendo motivo de chacota, mas se for somente o pré-nome, ela pode fazer uma mudança do ponto de vista jurídico, ela pode pleitear isso aí e mudar o seu nome. Eu acho tão bonito assim, Nabucodonosor. É interessante, Nabucodonosor. É bonito, assim, sonoro, comprido. Não vai ter homônimo. Não, mas tem um outro bem interessante, Maher Salal Hasbas, para homem. Qual que é o nome? Maher Salal Hasbas. É o filho de Isaías. Toda presa. Não, como é que é? Rápido despojo, presa segura. Rápido Ou, despojo, presa segura. se for filha, pode ser trifena, trifosa, trifosina. Aí fica a opção de quem quiser. Como chamam seus filhos, pastor? Olha, Davi. Né? E Abigail. A esposa é Débora e eu sou Elias. Tá bom. Toda uma família bíblica. Né? Família bíblica. Amém. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E como é nosso hábito, recente, mas né? Quando os temas são bíblicos ou teológicos, nós trazemos um seminarista para nos ajudar a apertar os convidados e trazer a visão de quem está se deparando com aquele tema do ponto de vista acadêmico. E o seminarista de plantão hoje é o Luiz Henrique Portela Faria, que é do Seminário José Manuel da Conceição. Seja bem-vindo. Como é que vai? Paz e graça. A paz. Muito obrigado por convidar-me e por me dar a oportunidade de, junto com os convidados, né, de tirar tantas dúvidas que nós, como estudantes, temos com relação a esse tema. Você está em que ano lá no JMC? No 3º ano. E a sua igreja qual é, irmão? Eu sou da Igreja Presbiteriana de São Vicente, no litoral, né, a primeira igreja da cidade. E lá eu trabalho como seminarista com adolescentes e jovens. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos para a matéria de abertura e a gente já volta com o debate no Vejam Só. Anjos, quem eles são?
35 livros na Bíblia mencionam a existência desses seres, em 275 referências. De acordo com as Escrituras, eles foram criados antes da criação do mundo, num estado de santidade, dotados de várias virtudes. Mas conforme escrito no livro de Judas, alguns desses anjos não permaneceram dentro dos limites de autoridade outorgada por Deus, e por isso foram condenados. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Alguns estudiosos sugerem que esses anjos são os mesmos que se rebelaram com Lúcifer e o acompanharam em sua queda. Porém, como explicar a condição de aprisionados em trevas se os anjos decaídos são instrumentos ativos de Satanás até os dias de hoje sob domínio da terra? Então, quem são os anjos de Judas 6? Há quem diga que são pastores que se apostatam da fé, tendo como justificativa a ideia de que os pastores são os anjos da igreja. E no texto de Judas, estes pastores desprezariam o principado ou a dignidade e abandonariam sua habitação, ou seja, a igreja. No entanto, pouco menor que os anjos, Deus fez o homem, como diz Salmos 8. Logo, se tem a ideia de que os anjos não podem ser comparados aos homens. Mas se os anjos aprisionados de Judas 6 não são os decaídos com Lúcifer e muito menos os pastores desviados da igreja, o vejam só a pergunta: quem eles são? Só uma correçãozinha aí. A referência de Salmo 8 precisa ser melhor discutida e explicada. A gente pode até fazer um debate sobre isso. Quem é que a Bíblia diz que foi feito pouco menor do que os anjos? Porque tem uma referência em Hebreus aí que vai trazer problema. Mas esse é outro assunto. Vamos lá. Nós estamos falando de Judas, não de Hebreus e nem do Salmo 8, né? É verdade. Bom, quem são os anjos mencionados em Judas 6? Vou começar aqui com o pastor Wilson Fontinelli Piedade, que já está acostumado a defender posturas não muito comuns, né? Mas sempre muito instigantes. E ele vai deixar para depois por que ele pensa o que pensa. Agora ele vai declarar o que ele pensa a respeito da identidade desses anjos. Ok. Pastor, eu creio que esses anjos de Judas 6 não são os anjos caídos juntamente com Satanás. É uma outra casta, né, se poder chamar de casta, uma outra legião de anjos, que tem a ver com aqueles anjos lá de Gênesis, que tem a ver com os anjos lá que Pedro cita, os anjos em prisão, também citado que Jesus vai e prega os espíritos em prisão. Eu creio que são uma outra legião de anjos. E essa legião de anjos, ela na Terra, ela teve uma influência muito forte nos dias do dilúvio, que antecederam o dilúvio, como também esse grupo de anjos tiveram uma participação decisiva no que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E por isso que o texto de Judas, inclusive, faz referência a esses pontos aí. O que eles fizeram em Gênesis, lá do dilúvio, e em Sodoma e Gomorra? É que lá em Gênesis, quando vai narrar a história da depravação do homem, ele entra na questão ali de que os anjos, os filhos de Deus tiveram, né, relações com as filhas dos homens. Certo. E que daí surgiu essa raça, vamos dizer assim, corrompida. Surgiram criaturas aí que não era intenção de Deus que surgisse na Terra. E o dilúvio veio até como vamos dizer, uma salvação para a humanidade do que era o propósito inicial de Deus. E aí Deus encerra no dilúvio esses anjos e os encerra daí em prisão. E por isso que lá em Judas fala... Então os filhos dos homens em Gênesis 6 que se unem às filhas... Não, os filhos de Deus, em Gênesis 6, que se unem às filhas dos homens, seriam os tais anjos que Judas diz que foram presos por Deus. Exato. E os mesmos que Pedro lá diz que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão na primeira epístola de Pedro. E em Sodoma e Gomorra, o que eles fizeram? Então, o que o texto ali nos deixa aparecer para a gente ali, né, quando nós encontramos essa citação em Judas, é que esse tipo de prática dos anjos passou a ser vamos dizer assim, essa iniciativa deles passou a quase que ser um tipo de
de algo repetitivo na história. Tem uma mosquinha querendo aparecer na televisão aqui. Então, isso seria algo assim que tinha a tendência de haver uma reincidência na história. E para que isso não acontecesse é que Deus vai intervir, Deus vai tomar uma posição. Mas então os anjos foram presos quando? No dilúvio ou em Sodoma e Gomorra? Porque tem uma distância considerável entre uma coisa e outra, né? Então, o que o texto nos deixa a entender é que havia vamos dizer assim, havia um incentivo, havia um tipo de prática que depois ela vai se tornando exemplo. E esse exemplo é que Deus vem e encerra lá no dilúvio. Essa prática que você está falando, qual que é? Essa prática dos anjos de querer se unir às mulheres. Anjos querer se unir às mulheres. E depois o que a gente vai ter? E essa tendência, ela passa a ser quase que um modelo para que depois os seres humanos tivessem esse tipo de relação. O que acontece em Sodoma e Gomorra? Quando Abraão, que era a relação que foi para deixar claro, quando chega em Sodoma e Gomorra, Deus... O que acontece com os anjos? Os homens da cidade querem ter relação com os anjos. Certo. Então parece que para eles é uma coisa normal. Essa busca de relação entre seres humanos e anjos passa a ser uma coisa assim... Então os habitantes de Sodoma sabiam que não eram os seres humanos que estavam na casa de Ló? Sim, eu creio que sim. Sabiam que eram seres celestes. Exato. E queriam repetir a experiência lá do passado. E por isso que Sodoma e Gomorra é colocado ali nessa situação, dessa relação entre anjos e homens, porque havia essa prática, realmente, esse interesse. Tem anjo que não está gostando do que você está falando aí, viu? Ah, bom. Depois você vai esclarecer melhor isso tudo aí. Pastor Elias Soares de Moraes, o senhor acha que Judas 6 está se referindo a quem? Olha, eu não vou dizer no meu entendimento. No entendimento bíblico, né? Porque um dos pilares da reforma é só a Escritura, né? Só a Escritura. E de acordo com a Bíblia Sagrada, os anjos de Judas 6 diz respeito àqueles que caíram com Satanás. São os mesmos da rebelião. Os mesmos da rebelião de Lúcifer. Mas se eles estão presos, quem são os demônios? É bem interessante essa questão. Porque ali em Judas 6 não diz que todos os anjos estão presos. Diz que os anjos estão presos, porém não diz que todos estão presos. Os que não estão presos são os demônios. E os que estão presos, estão presos. E por que eles estão presos? A própria epístola de Judas, que é um paralelo com a epístola de 2 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, explica aos anjos que não guardaram o seu principado. A palavra grega ali é arche, posição de autoridade, a posição que foi conquistada, ou que Deus deu para eles. Aqueles que não permaneceram nessa posição de honra, na posição de autoridade, Deus os encerrou em cadeias eternas. Porque se nós entendermos que todos os anjos de Judas 6 ou da rebelião estão presos, eu usaria aqui a maiêutica socrática, respondendo a pergunta com outra pergunta. O que é que Satanás está fazendo perturbando a humanidade? Essa era a minha pergunta. Por que o principal está solto se todos os outros estão presos? Então, dizer que todos estão presos, nós excluímos o próprio Satanás. Certo. E é verdade, de acordo com o texto sagrado, que ele não está preso. Ele está bem solto, inclusive Pedro diz, olha, vigiai, porque o vosso adversário anda bramando como leão, anda em derredor, melhor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então ele está muito solto. Então o senhor não é amilenista? Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista. Porque o amilenista crê que o diabo está preso, né? Pois é, mas a Bíblia... aí do lado, quer dizer, não sei se ele mas estuda numa escola cuja denominação é, pelo menos nominalmente, a milenista, que é o nosso querido irmão Luiz Henrique Portela Faria, seminarista, terceiranista do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Isso mesmo. Você é milenista? Eu sou milenista. Assim, ou por enquanto é? Por enquanto sou, até que me prove o contrário. Se a Bíblia me mostrar o contrário, mudo por ser fiel às Escrituras. Então quem são, para você, na sua opinião, por onde você sabe, porque depois você vai me ajudar a fazer pergunta, né? A questionar. Mas, na sua opinião, quem são os tais anjos lá de Judas 6? Olha, eu, em princípio, concordo com o meu irmão aqui. Pastor Elias. Porque, no contexto de Gênesis, eu não vejo uma entrada direta com relação a pensar que os anjos ali, que os filhos de Deus ali são anjos.
Por outro lado, é possível harmonizar a ideia de serem anjos com outros textos, que não tiraria diretamente a harmonia bíblica disso. Então eu tenho boas perguntas para fazer a ambos os pastores. É muito bom. Essa ideia de ter seminarista é muito boa, viu? Legal. Você gosta lá do José Manuel da Conceição? Eu gosto. É o seminário, internato, né? Tem aula de manhã e à noite? Não. É um seminário que tem aula pela manhã e tem aula à noite para aqueles alunos que tendem a trabalhar durante o dia. Ah, tá. Então ou é de manhã ou de noite. Isso. Só que tem também o alojamento, né? Esse alojamento é para aqueles alunos que têm uma certa distância, que não moram na cidade de São Paulo necessariamente, uma distância, se não me engano, de 50 quilômetros do seminário e que precisam morar para poder se locomover, né? É o meu caso. Eu fico então de segunda a sexta no alojamento, estudo no seminário e sábado e domingo estou em casa com a minha família. Que legal. E qual é a disciplina que você mais gosta? Eu gosto de exegese e sistemática. São as principais, assim. Eu sou professor de história, né? Então... Ah, você é professor de história? Sou professor de história. Que bom. Vou te dar uma dica, tá? Você está do lado de um livreiro. O Pastor Elias tem uma livraria de primeiríssima grandeza. Opa. Primeiríssima grandeza. Livraria teológica. Né? E tem desconto para seminarista. Olha, se não tiver desconto, não apareça lá. Tá certo. É muito bom. Onde que é a sua livraria, pastor? Na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Inclusive, temos aqui também o livro Perguntas Difíceis de Responder, que é uma exegese de alguns temas bem problemáticos como esse que nós procuramos trabalhar nesta obra aqui. Tá, joia. Volume 3. Muito bom. Tem a pergunta de Judas 6 aí? Não, tem Gênesis 6:2. Ela ocupa 94 páginas do meu livro. O quê? É isso. Tá bom. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Quanto tempo eu tenho ainda? Tá. Flávio Alves da Silva, de Pernambuco, cidade de Saloá. Esse é mais um texto bíblico de difícil interpretação para o qual não existe uma explicação teológica definitiva. Apenas deduções, suposições, algumas das tais bastante coerentes em meio a outras tantas repletas de fantasias e heresias. Se formos imaginar que os anjos citados em Judas 6 fizeram parte da grande rebelião no céu, surge a seguinte pergunta: por que Lúcifer, que foi o autor de tudo isso, permaneceu solto? Por outro lado, afirmar que os ditos anjos foram os filhos de Deus, descritos em Gênesis 6:2, penso que é forçar a barra. Não há argumento sustentável, teologicamente falando, que prove a materialização angelical no sentido de possuir sexualmente as filhas dos homens do período antediluviano. De modo que, perguntam aos debatedores, os senhores têm 100% de certeza quanto à identidade dos anjos defendidas pelos cavalheiros? O senhor tem? Eu diria assim, em cima da... porque para a gente estudar a palavra de Deus, é claro que você vai formar todo um apanhado de textos e análise e coisas desse tipo. Eu tenho convicção, isso é uma convicção minha, de que a posição que eu estou defendendo de que esses anjos não são os anjos caídos com Satanás, eu tenho convicção de que realmente é uma outra legião de anjos aí que isso está falando. Perfeito. O pastor Elias também tem convicção de que são os que caíram com seguidores Satanás. de Lúcifer. 100%. Que bom, ótimo. Só eu e os seminaristas temos direito de ter dúvida aqui. É verdade. Não é verdade? O senhor tem dúvida? Todas. E eu também, mais algumas. Perfeito. Então teremos um ótimo e excelente debate. E o Flávio vai ter as respostas que ele procurou aqui, né? O Flávio de Saloá, lá em Pernambuco. Nós vamos interromper só um pouquinho o debate sobre o Túlio de Oliveira, de Uberaba, em Minas Gerais. Anjos existem antes que as pessoas. E aí está o exemplo dado por Judas no verso 6 do seu livro. Judas compartilha de exemplos de pessoas que já acreditavam e tinham confiança em Deus, mas abandonaram suas crenças em Deus. Judas se refere aos anjos caídos, esses anjos que antes adoravam a Deus e viviam diante de Deus e serviam a Deus e agora estavam em rebelião contra ele. Judas
usa-os como exemplos para mostrar às pessoas o que acontece com aqueles que eram os mais próximos a Deus e, ao mesmo tempo, para aqueles que já foram crentes e agora são apóstatas, e em oposição direta aos propósitos de Deus. Judas transmite que, se Deus prendeu esses anjos criados e que viviam no céu, ao mesmo tempo diante dele, o que ele fará para aqueles que uma vez creram nele, mas o deixaram. Tudo bem, Túlio, você explica por que Judas menciona os anjos, mas a sua resposta serve para qualquer anjo. Ou, por exemplo, pode ser os anjos que seduziram as mulheres, porque eles também serviam a Deus, adoravam a Deus, certo, reverendo? Sim, com certeza. Pastor, pensando eu já vou colocando algumas coisas sobre o pensamento, ok? É claro. Me chama a atenção Judas, versículo 5, quando Judas diz, quero, pois, lembrar-vos, né, embora vocês já estão cientes, e aí ele começa falando, ele cita 3 coisas, o Judas cita, primeira coisa, que são cientes de que Deus tirou um povo do Egito, e depois esse povo pecou contra Deus e não entrou na terra de Canaã. A segunda coisa, ele cita os anjos, que não guardaram o próprio domicílio e que Deus colocou em algemas eternas. E a terceira coisa que ele vai citar, a Sodoma e Gomorra, que a semelhança dos anjos também fizeram a mesma coisa. Bom, me chama a atenção que o versículo 5, quando Judas fala, quero lembrar-vos, embora já estáis cientes, então era algo que era conhecido deles, para eles isso não era problema. Para nós hoje discutimos a questão aqui que anjos eram esses, para nós isso aí é uma coisa assim bem polêmica. Mas a impressão que nós temos quando lemos o texto é que, para quem Judas está escrevendo, realmente era algo conhecido, algo que eles não tinham dúvida quanto a isso. E essa dúvida ela não existiu, não só no meio dos judeus, nem na história da igreja, até o V século. Essa dúvida sobre o fato de não serem anjos que tiveram relação com as mulheres em Gênesis, esses anjos que estão em algemas eternas, essa relação de Gênesis com Judas, ela só vai realmente ficar complicada a partir do V século, quando surge Agostinho. Porque Agostinho vem com a teologia dele, e Agostinho se deparou com a questão dos anjos não se casam nem se dão em casamento. E aí, para tentar explicar como fazer uma relação disso, se os anjos se casam e nem se dão em casamento, então a gente não pode aceitar aquilo que até então era aceitado, de que anjos tiveram relações com as mulheres lá conforme o texto de Gênesis. E aí o Agostinho, então, cria na sua teologia uma nova visão, e a partir daí é que vai surgir essas teorias de que os de Gênesis eram filhos de Sete, com os filhos de Caim. Essa interpretação não existia antes de Agostinho? Não existia. Isso vai surgir a partir de Agostinho. Até Agostinho isso era algo aceito na igreja, até o século V, perfeitamente. Se entendia que eram anjos, sem problema algum, anjos que tiveram relações com as mulheres, e que aí Deus encerrou esses anjos em algemas eternas. Isso só vai mudar a partir de Agostinho, quando ele tenta explicar a questão de anjos não se casam nem se dá em casamento. A partir da teologia de Agostinho que isso vai ser reconstruído. Isso tudo por quê? Nós vamos ter sempre aquilo que eu penso que no decorrer do debate a gente vai acabar entrando. A discussão de Judas trabalha com 2 livros apócrifos aqui, que nós consideramos apócrifos, mas que, queira ou não, Judas trabalha com o livro de Enoque e com a Assunção de Moisés. Então são 2 livros que a gente tem aí e que Judas trabalha porque ele era apócrifos que Judas usa? Ele fala de Enoque, quando ele cita do Enoque, quando ele cita esses anjos em algemas eternas, ele está se referindo a Enoque, né, ao primeiro livro de Enoque, e ele está tratando, quando ele fala logo mais ali de Moisés, a discussão pelo corpo de Moisés com Miguel, aí ele vai entrar nessa questão citando o livro da Assunção de Moisés. Então são 2 livros apócrifos que Judas cita. Por quê? Porque os livros apócrifos eram comuns no meio dos judeus. Os judeus conviviam com ele normalmente. E isso conviveu até a reforma. Aí eu pego um gancho no que o pastor Elias colocou, quando aquela máxima da reforma somente, só a escritura. Que na verdade não foi uma máxima da reforma, aquilo foi o Lutero que criou essa máxima. Por quê? E o Lutero não começou a reforma? Não, mas o problema todo foi o seguinte: o Lutero não foi quem traduziu, fez a versão para a língua alemã, a primeira versão da Bíblia. Até então o povo não tinha a Bíblia na mão. Certo, aí começa o seguinte: o povo não tem a Bíblia na mão. Agora o povo tem a Bíblia na mão, mas tem os livros apócrifos que a igreja sempre trabalhou com eles e se baseava também neles e acompanhava. Aí quando o povo agora pergunta, tem tanto livro apócrifo, porque tem tanto livro apócrifo ali, só a gente, quem está mais no campo da teologia sabe que existem muitos livros apócrifos. E aí ficou aquela pergunta, e agora, qual é o livro apócrifo que a igreja pode trabalhar, pode pesquisar, e qual o livro que a igreja não trabalha? E no medo
essa máxima da reforma, na verdade, foi o medo de Lutero. O medo de Lutero do povo fazer confusões. Então ele quer saber de uma coisa, fica só com aqueles que o concílio definiu como canônicos, só a escritura. Só aquele que o concílio definiu que são canônicos. Os demais, por enquanto, esquecem. Só que foi feita uma máxima disso e até hoje a gente ignora esses outros. Antes de passar para o pastor Elias e também para o seminarista Luiz, que eu sei que eles querem comentar a sua fala, o senhor tem que esclarecer uma coisa. Tá, a igreja conviveu fartamente e tranquilamente com os livros apócrifos. Bom, primeiro, quando o senhor fala igreja que conviveu com o livro apócrifo, eram aqueles que tinham acesso às escrituras, sagradas ou não. Portanto, não é a igreja, são só os teólogos, né? Porque a Bíblia não era disseminada, não é verdade? É só depois da imprensa inventada que a Bíblia passou a ser disseminada. Até então a Bíblia era escrita à mão e ficava confinada aos mosteiros e, quando muito, alguma catedral. Segunda coisa, os livros apócrifos com os quais os eruditos conviviam são os 7 que estão na Bíblia Católica. E o livro de Enoque não está na Bíblia Católica, o livro de Assunção de Moisés não está na Bíblia Católica. Portanto, eram livros apócrifos até para os próprios católicos. Eram livros espúrios, não era? Não. O que seria? Primeiro, é claro que depois de um determinado momento, nós vamos ter na igreja muito focado a Idade Média, principalmente o povo alienado à questão da palavra de Deus. Isso. Mas antes mesmo da Idade Média, os líderes da igreja, os próprios judeus, né, os judeus convertidos, eles trabalhavam com os livros apócrifos. Por quê? O que eu estou citando aqui de Judas, o Judas cita 2 livros apócrifos. Para eles pesquisar, conhecer as histórias, como que Deus trabalhou, como que Deus fez, não era problema. Mas o que aconteceu? O problema que nós temos é que, pós-reforma, até então, havia essa dúvida agora. Ficamos a Idade Média praticamente 1000 anos aí vivendo naquela escuridão. E aí, quando chega a reforma, a pergunta é assim agora. O povo tem a Bíblia na mão, o povo vai começar a consultar a Bíblia. Mas e esses livros? O povo não sabe lidar com esses livros, eles não sabem quais são os apócrifos que podem ser aceitos ou não, porque apócrifos são muitos, não são só os 7 que nós temos ali, de diferença entre a versão protestante e católica. O que nós temos ali são muitos livros apócrifos que se conviviam com eles. E aí, o Lutero, então, para tirar esse problema inicial que seria do povo não saber discernir, então se coloca essa máxima, só a escritura. Só uma pergunta bem objetiva para o senhor. Nós estamos no programa de televisão, sim. O senhor tem que responder objetivamente. Aliás, o senhor é professor. Reverendo, corremos o risco, então, de, por causa da reforma, termos ficado sem informações vitais para a nossa fé? Eu não creio que a reforma nos trouxe esse problema, mas eu acho que há um exagero hoje da ortodoxia que acaba se fechando e não querendo enxergar que a reforma precisaria ser repensada nesse ponto. Nós precisamos incluir os livros apócrifos. Não incluir. Eles foram inspirados por Deus. Não incluir. Mas eu acho que como fonte de pesquisa, de informação... Fonte de pesquisa para teólogo igual o senhor, que é professor de exegese. Estou falando para o povo. O povo ficou privado de alguma informação de Deus? Eu penso que não. Aquilo que é essencial para a salvação nós temos. Agora, para entendermos um texto como esse de Judas, a gente tem que se reportar ao livro apócrifo. A gente se reporta até a literatura não cristã. Exato. E para entender Judas, a gente tem que se reportar. Não tem como entender os anjos em prisão se a gente não se reportar ao livro de Enoque. Tudo bem. Vamos ao pastor Elias Soares de Moraes. Olha, pastor Heber, nós tivemos aqui tantas afirmações que eu levaria tempo, não conseguia anotar todas, né? Mas a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que não tem como, nem do ponto de vista teológico e nem linguístico, harmonizarmos a passagem de Judas 6:7 com Gênesis 6, versículo 2 e versículo 4. Essa relação ela é extremamente forçosa, porque em nenhum momento Judas 6:7 faz alusão aos filhos de Deus que estão ali em Gênesis 6:2. Segundo ponto, antes de fazermos essa relação, eu acho que em primeiro lugar precisa ficar provado de forma clara, do ponto linguístico e do ponto de vista linguístico, do ponto de vista do contexto e teológico, que os filhos de Deus de Gênesis 6:2 são anjos caídos. Se são anjos caídos, a pergunta que se faz é a seguinte: como é que são filhos de Deus? Satanás é filho de Deus? Será que podemos chamar Satanás de filho de Deus? Então, primeiro precisa ser provado que os filhos de Deus de Gênesis 6:2 são anjos. Então, nós vamos começar a partir desse texto.
Bom, nós temos ali em Gênesis 6:2, um texto bastante interessante. Eu quero fazer aqui a leitura. Gênesis 6:2. Nós temos aqui a seguinte expressão. Versículo de número 2, versículo 1 e o versículo de número 2. Vayeru bnei Elohim et benot Adam ki tobot chena vaikru lachem vaishini kol asher baharu. Bom, o que nós temos aqui? A expressão hebraica para filhos de Deus é bnei ha-Elohim. Essa expressão ela está no plural, porque a palavra hebraica para filho é ben. Aqui nós temos bnei. Bnei ha, que é o artigo definido, que está também no plural, por conta que o sujeito, que é Elohim, é a forma plural, então os filhos de Deus. Muito bem. Essa expressão, ela aparece algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, ela aparece em Gênesis 6:2, ela aparece em Gênesis 6:4, ela aparece também em Jó, capítulo 1, versículo 6, aparece em Jó, versículo 1, em 2:1, aparece em Jó 38:7, e depois com uma forma modificada do hebraico, Bnei Elim, Bnei Elim, ela vai aparecer de novo em Salmo 29:1 e 89:7, e com uma expressão aramaica como Bar Elahim, que está em Daniel, capítulo 3, versículo de número 25. Então vamos analisar cada uma destas passagens e ver se realmente a expressão Bnei Ha-Elohim, encontrada em Gênesis 6:2 e também no versículo 4, se encaixa dentro do perfil que o nosso amigo pastor Nilson Fontinelli acabou de apresentar. Como é que nós determinamos uma palavra grega ou uma palavra hebraica? Será que nós damos um sentido para essas palavras de forma assim arbitrária? Porque salvar, soteria, está escrito em tal lugar, então todos os lugares que aparece soteria é salvação da alma. Olha, espera um pouquinho. Os hebreus, quando Moisés chegou lá no Egito, eles cuidavam que Moisés queria salvá-los. E a palavra grega que aparece como soteria é a mesma que aparece também em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ora, mas soteria ali em Efésios 2:8 é salvação do ponto de vista espiritual. Nós somos resgatados do poder das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Mas será que é justamente isso que Moisés também queria fazer no Egito? Salvá-los e transportá-los para o reino do filho dele, do amor de quem? Não. Eles cuidavam que Moisés queria salvá-los no sentido de libertá-los do poder temporal e não do poder espiritual de Satanás. Da mesma sorte, nós encontramos em Jó 2:9 uma expressão bastante interessante, alusiva à esposa de Jó, quando ela diz o seguinte: Barech Elohim Vamut. Barech, nós temos aí um Raf Sofi, que é uma gutural no final do verbo, que vem de Barach, a raiz em Kal, e esse verbo Barach, ele significa abençoar, louvar e bendizer. Logo que essa mulher disse Barech Elohim, que aí é a forma plural de Deus, mas Vamut, um vav mais o substantivo morte. Então, abençoe, louva, bendiga a Deus e morre. Ora, se ela disse Barech Elohim Vamut, louve, bendiga, abençoa a Deus e morre, por que os tradutores traduziram como amaldiçoa a Deus e morre? Eles não teriam que obedecer rigorosamente o texto hebraico? Por que não obedeceram? Por causa do contexto. Que se nós analisarmos o contexto da palavra desta mulher, dentro de tudo que está acontecendo, nós veremos que ela não mandou ele abençoar, mas amaldiçoar. E qual é o nome que se dá a esse fenômeno do ponto de vista hebraico? Chama-se Tikkun Soferim. Tikkun é correção, e Soferim é a forma plural de sofer, que é escriba. Logo, houve ali uma correção dos escribas. Porque os escribas, quando eles tinham alguma fala que atribuía a Deus alguma palavra de blasfêmia ou maldição, para não incorrerem no erro, porque eles respeitavam profundamente o nome de Deus, por conta do terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão, e era uma reverência por conta do nome de Deus, o que é que eles faziam? Eles corrigiam. No lugar de maldição, colocavam bênção. Ali, pelo certo, ele disse Kalel Elohim Vamut, que Kalel vem de Kalal, que é amaldiçoar. Mas eles trocaram Kalel por Barech, que vem de Barach, abençoar e bendizer.
Mas, na verdade, o que ela quis dizer é amaldiçoa Deus e morre. E quando os nossos tradutores colocaram a palavra amaldiçoa Deus e morre, eles foram felizes porque obedeceram rigorosamente o contexto bíblico e o contexto cultural. Agora, vamos voltar para Gênesis capítulo 6, versículo de número 2. O que é que vai determinar que Bnei Elohim seja anjos ou sejam seres humanos? Até porque, nem dá tempo, porque essa discussão eu fiquei debatendo 2 dias com o professor e o debate não terminou. Então não daria para a gente ficar aqui só esse tema, porque para mim isso aí são 2 temas. Judas 6 é um tema e Gênesis 6 é outro tema. Mas, de certa forma, há uma relação, pelo menos do ponto de vista do professor. Então, iremos discutir aqui ainda que em poucas palavras. Então, Gênesis 6:2. Como é que nós vamos saber qual é a base para dizer, então, aqui são anjos? Será que é por causa de Jó 1:6? Então vamos para Jó 1:6. Jó 1:6, 2:1 e 38:7, não tem como nós dizermos que ali não sejam anjos. Realmente, em Jó 1:6, 2:1 e 38:7, são anjos. Ora, e no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. Ora, esse tipo de reunião de assembleia nunca houve entre seres humanos. Sim, mas sim na corte angelical. Tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Agora, no capítulo 38, Deus faz uma reprimenda à fala de Jó e diz: quem é este que sem entendimento obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Levanta-te como homem, eu te perguntarei, tu me responderás. Quando eu lancei os fundamentos da terra, e quando as estrelas da alva juntas cantavam, e os filhos de Deus se alegravam, onde é que tu estava? Deus está se reportando a um acontecimento que precede a criação do ser humano. Portanto, de acordo com o contexto, ali realmente não pode ser humano. E se nós analisarmos Daniel, capítulo 3, versículo 25. Ora, Nabucodonosor levantou uma grande estátua, que alguns entendem que era a sua própria imagem, outros que era Marduk, o Bel-Merodach, e as pessoas que não se prostrassem diante daquela imagem seriam automaticamente lançadas na fornalha de fogo. Veja que 3 jovens são lançados na fornalha de fogo. E as pessoas que os conduziram até a fornalha, somente com o calor do fogo, morreram. Então, só que quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele falou: opa, pera um pouquinho, não foram 3 os jovens, as pessoas que vocês lançaram dentro da fornalha? Eles disseram sim, porém eu vejo 4. E o 4º homem é semelhante a Bar Elahim. Bar, expressão aramaica para filho. Elahim, que é a forma aramaica do Elohim, que também é Deus, que está no plural. Tem como nós colocarmos um outro ser humano aí, visto que os conduziram, morreram só com o calor do fogo? Como é que poderia ter um ser humano ali? Não teria como. Agora vamos voltar para Gênesis capítulo 6, versículo 2. Então, só para resumir para o telespectador, as referências em Jó e em Daniel a filhos de Deus são seres sobrenaturais. São seres sobrenaturais. Isso não tem como você colocar um ser humano. Não tem discussão. Não tem discussão porque o contexto abona essa assertiva. Então tá bom. Então por que não pode ser anjo também em Gênesis 6? Por isso que nós vamos analisar o contexto. Então nós vimos que é uma questão semântica, é uma questão de interpretação e uma questão contextual. Ele, como professor de exegese, sabe muito bem disso. Porque se nós tomarmos uma palavra com apenas um significado em todo o texto, é igual à questão que nós temos lá com os sabatistas. Eles dizem que o Shabat é um mandamento perpétuo, e a palavra perpétuo é olam, ao passo que em grego é aionios, para sempre. Mas será que é para sempre? A Páscoa também era olam, e a Páscoa também é para sempre. A circuncisão também era olam. Então, uma mesma palavra não pode ter o mesmo sentido em todo o texto. O que vai determinar o sentido da palavra é o contexto. Então, nós vimos que pelo contexto, Bnei Elohim, ou Bar Elahim, ou Bnei Elim, são seres sobrenaturais. Porém, em Gênesis, nós vamos procurar identificar um elemento sobrenatural dentro do texto. Bom, capítulo de número 4 vai apresentar a genealogia de Caim. São todos seres humanos. Capítulo de número 5, a genealogia de Sete. Vamos deixar o 6. O capítulo de número 7,
nós temos a questão do dilúvio e as pessoas, os seres humanos que foram mortos pelas águas do dilúvio. Capítulo de número 8, dilúvio. Capítulo de número 9, dilúvio, e sai da arca 8 seres humanos. Capítulo 10 vai falar da distribuição das terras, seres humanos. Então não temos como colocar um anjo ali naquele texto. Não há como, são apenas seres humanos. Posso fazer uma perguntinha? Pode. Posso também entrar? Então faz você, que eu sei que a pergunta é a mesma. Né? Se não cabem seres celestes em Gênesis 6, por que o texto se refere aos filhos dessa união esquisita entre os filhos de Deus e as filhas dos homens como seres especiais? Justamente, que o termo filho de Deus, até hoje, é um termo técnico e específico para designar pessoas de um comportamento piedoso. Por exemplo, então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, os que servem a Deus e os que não servem. Nós somos adotados por Deus como filhos de Deus, filhos de adoção. Existem três expressões que podem designar filhos na Bíblia. Existem filhos por criação, existem filhos por eleição e existem filhos por adoção. Filhos por criação. Tudo que foi criado por Deus, os seres humanos são filhos de Deus do ponto de vista da criação. São filhos de Deus. Aí alguém pode levantar o seguinte questionamento. Onde no Antigo Testamento alguém é chamado de filho de Deus? Aí eu tenho Adão. Adão é chamado de filho de Deus. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 38. Ah, mas está em Lucas. Sim, mas ele não passou pela cruz. E quando é feita essa reportagem em Adão, está na genealogia que começa em Adão. A genealogia de Lucas começa com Adão, ao passo que a genealogia de Mateus começa com Abraão. Então, Adão é chamado de filho de Deus. E em Deuteronômio 14:1, Israel também é chamado de filho de Deus. Oséias 1:10 também são chamados de filho de Deus. E nós somos chamados de filhos de Deus, filhos por adoção. Então são seres humanos piedosos que viveram naquela época, que são designados como filhos de Deus. E as filhas dos homens, como falar, olha, as criaturas, as pessoas do mundo, não tem esse tipo de jargão? Tem. Justamente são aqueles que não vivem na presença de Deus. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Qual? Os filhos dessa união, o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, diz Gênesis 6, como é que fala lá, pastor? São valentes, homens de renome. Por que só o resultado da união das duas genealogias produziu seres de renome? Pela descrição de Gênesis 6, são seres meio estranhos, assim, meio heróis. Heróis. O pastor gostaria de acrescentar alguma coisa nessa fala? Não, eu quero colocar alguns pontos aí. Isso. Ah, muito bem. Olha, se estes, que a gente chama de gigantes, mas na verdade a palavra gigante não aparece ali no texto hebraico. A palavra que aparece é Nefilim. E a palavra Nefilim do hebraico vem de Nafal. E Nafal significa os caídos. Pessoas moralmente caídas. Né? Pessoas moralmente caídas. Mas o texto parece que exalta. Isso, então, mas não são gigantes. Agora, de onde veio a expressão gigante? Inclusive, eu quero me reportar aos apócrifos e pseudepígrafos, aos quais o pastor fez alusão, que eles têm uma origem. E a origem desses textos estão na Septuaginta. Muitos deles, com exceção desse de Judas, desse de Enoque, que está no apócrifo e pseudepígrafo da Bíblia. Inclusive, eu tenho lá volume 1 e volume 2 que eu vendo lá na minha loja, os apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia, né? Mas a boa parte dos livros apócrifos, inclusive esses aludidos pelo professor, que constam na Bíblia católica, vieram da Septuaginta. Né? Vieram da Septuaginta. Então, como é que foi cunhado o termo gigante? Da Septuaginta, que é gigantes, de gigas, que aparece no texto de Números, capítulo 13, versículo de número 33, que quando os espias chegaram na terra, eles disseram, olha, nós vimos ali os filhos de Anak. Nós vimos também os amalequitas, e os filhos de Anak eram homens de grande estatura, eram os descendentes de Nefilim, os descendentes do Nefilim. Então, o que eles associaram? Visto que eles disseram, olha, olhando nós para eles, nós parecíamos que nós éramos um gafanhoto. E eles também, quando olharam para nós, nos viam como um gafanhoto.
Ora, qual é a dedução que os tradutores tiveram dessa assertiva? De que essas pessoas eram pessoas de um tamanho avantajado, logo gigantes. Então padronizou-se interpretar, não por causa do hebraico, mas por causa da Septuaginta, que esses eram seres fabulosos, eram seres gigantescos, porque o mesmo termo, vocábulo hebraico que aparece lá em Números 13, 33, também é o que aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 6 e versículo de número 4. Agora, para respondermos objetivamente a sua questão, pastor Heber, não é a partir deste relacionamento que surgem o Nefilim. Mas se nós lermos, por exemplo, o versículo de número 4, nós veremos aqui o seguinte. No versículo de número 4, do mesmo texto hebraico, de Gênesis 6. De Gênesis 6, é que o número é tão pequenininho, aqui, encontrei. Aqui está escrito o seguinte, ó. Hanefilim Hayu Baaretz Bayamin Hachem Vegam. Veja só, e havia nefilins naqueles dias, já havia nefilins naqueles dias, e, ó, nós temos aí uma conjunção, nesse caso, aditiva. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Ah, tá. Então, os tais nefilins, essas criaturas estranhas, existiam e depois... continuaram existindo, simplesmente. Nesse ponto o senhor concorda com ele, né, reverendo? Que o senhor defendeu esse ponto de vista naquele debate sobre Gênesis 6. Assim, só que eu vejo assim, aquilo que eu coloquei na primeira exposição minha, que essa prática estava se tornando uma prática corrente desses anjos, e aí vai chegar o momento, já havia, e eles vão, nos dias de Noé, a fazer essa mesma prática. Aí Deus vem e intervém com o dilúvio, porque passou a se tornar algo recorrente na prática deles, né? Agora eu queria, posso já colocar algumas coisas? E depois eu quero trabalhar. Legal. Fala aí, viu? O que eu acho interessante aqui, eu achei assim, com todo respeito, né, eu achei que você expôs, citou o hebraico, os textos todos lá do Antigo. Eu acho que você explicou o texto de Daniel, de Jó, toda essa questão. Eu só não consigo entender a sua base para você me dizer que o texto de Gênesis 6 não tem nada a ver com os outros. Você usa a questão do contexto. Bom, se eu for falar no aspecto da hermenêutica, eu tenho o contexto próximo e tenho o contexto remoto, o contexto amplo. Eu desprezar o que a palavra filhos de Deus, né, ou lá no hebraico, que eu pronunciaria Benai Elohim, não pronuncia exatamente como isso, mas aportuguesado. Né? A questão aí de você colocar que o texto de Gênesis, ele difere dos demais por causa do contexto próximo que nós temos ali, os capítulos próximos de Gênesis, eu estaria desprezando o contexto remoto, que aí Daniel, que Jó e os demais me dão base para afirmar que são filhos de Deus. Que na sua própria exposição, você mesmo mostrou que o texto de Jó e o texto, os capítulos que vêm depois, mostram mesmo que são filhos de Deus, que são anjos. São anjos. Aí eu não entendo, não consegui assim fazer a relação, por que você então tenta dizer que o texto de Gênesis, a palavra sendo a mesma, a expressão sendo a mesma, por causa do contexto de Gênesis, ele não pode ser os demais. Porque aí eu não posso ficar preso só ao contexto próximo, eu tenho que me ater ao contexto remoto. E a palavra ela é usada para filhos de Deus, ela é usada para anjos no Antigo Testamento. Pois eu tenho que chamar um intervalo. Tem que chamar, então tudo bem. Você vai, no próximo bloco, você vai explicar isso. Mas só para traduzir aqui para o telespectador que possivelmente não esteja entendendo, que eu tenho dois teólogos aqui que esquecem que o telespectador não sabe hebraico. Eu não sei também, né? Presta atenção. A expressão filhos de Deus em Gênesis é a mesma que aparece em Daniel e também em Jó. E segundo o próprio pastor Elias, que não concorda que sejam anjos em Gênesis, em Jó e Daniel, ele mesmo disse que são anjos. Então, por que só em Gênesis que não pode? No próximo bloco você descobre e também vai ouvir as opiniões e ponderações do irmão Luiz Henrique, que é o seminarista de plantão. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, que está debatendo a questão da identidade de anjos presos, lá de Judas capítulo 6. Você participa pelo site www.vejamsó.com.br, vota na enquete e você vai ganhar prêmios. No final deste bloco, quando acaba o programa,
eu vou sortear a camiseta da grade que eu já mostrei para você. E caso você não a ganhe, porque só uma pessoa vai ganhar, né? O seu nome, muito bem, pastor Nilson Fontinelli, tem algumas observações sobre a fala do pastor Elias, né? Sintetiza para o pastor Elias poder responder, e também o nosso querido seminarista vai fazer as ponderações dele, as observações. Eu queria, eu estava colocando ali essa questão, eu discordo da posição do pastor Elias, porque uma vez que no contexto, que a gente chama contexto amplo, né, hermenêutica, que não é ficar preso só aquilo que está ali do lado do texto, né, para o telespectador entender. Dentro do contexto foi o ponto que o pastor Elias colocou. Tem que entender aquele texto de Gênesis dentro do contexto dele. E aí ele citou vários capítulos para que a gente entenda que ele estava tratando de homens. Só que aí a minha discordância entrou primeiro no seguinte, se o argumento dele de que o contexto aqui define, ele está trabalhando com um contexto que nós chamamos de contexto próximo, o que está ali em torno do Gênesis 6. Só que na hermenêutica nós aprendemos que existe o contexto amplo, inclusive o contexto todo gramatical. E o contexto todo gramatical do Antigo Testamento me reporta a ver que esses filhos de Deus são anjos. Então eu não posso simplesmente pegar o contexto próximo ali de Gênesis 6 e usar só fala de homens, então só pode ser homem, não está tratando de anjos. Ainda mais considerando o texto de Judas 6, que na verdade seria o foco principal do debate, o que ele fala lá? Ele diz, e aos anjos que não guardaram, o seu estado original, o seu principado, como o pastor mesmo colocou, a ideia de principado, de domínio, de uma autoridade, alguma hierarquia que eles tinham, que Deus colocou, eles quiseram ser algo além daquilo que Deus lhes tinha dado. Deus colocou os anjos em determinada posição, e o homem diante de Deus, vamos dizer assim, em termos de valores, o homem representa uma outra importância diante de Deus. Os anjos não se contentaram com o domínio que Deus lhes tinha dado, a posição que Deus lhe deu, e eles quiseram contaminar o homem para ocupar a posição do homem. E aí o texto diz, lá em a semelhança de Sodoma e Gomorra, seguindo após outra carne. Se eu tentar fazer uma relação desse texto com o texto de Gênesis e tentar dizer que são homens, lá que são filhos de Sete, eu não entendo essa ideia de como que é seguindo após outra carne, abandonar o seu próprio hierarquia, o seu próprio domínio. Qual foi o domínio hierárquico que os filhos de Sete, pelo que eu entendi a visão do pastor, qual foi o domínio hierárquico que os filhos de Sete teriam, o que os filhos de Caim teriam abandonado para se casarem com as filhas dele? O pastor Elias não faz nenhuma referência, nenhuma ligação entre Judas 6 e Gênesis 6. O senhor é que fez. Então, Judas 6 fala que o anjo abandonou o estado original e seguiu após outra carne, certo, e não respeitou a hierarquia, abandonou a posição de autoridade dele. Não tem nada a ver com Gênesis 6, o senhor é que disse. Faço a relação dos dois. É isso que eu digo. Só que aí eu estou colocando assim, dentro dessa visão, eu fazendo essa relação então, vamos lá, eu fazendo essa relação entre Judas e Gênesis 6. Eu não entendo como que eu posso dissociar e dizer, olha, são histórias diferentes, são contextos diferentes. Porque para mim está dizendo a mesma coisa. A posição que esses anjos deixaram lá e que se introduziram as filhas dos homens, o que Judas está me falando é a mesma coisa. E o Judas, inclusive, está se reportando a anjos, como eu falei, falando de conhecimento que eles tinham da história, e os anjos abandonaram o seu próprio domicílio, seguiram após outra carne, que é o que aconteceu em Gênesis 6, a relação é clara. Ele está falando de abandonar e seguir após, até por sinal, outra coisa, colocar aqui, ele fala após outra carne. E o outro ali é o heteros, no grego, que não é o halos lá, que é a ideia de igual. Mas a ideia de... vocês com essa... Não, o que eu quero colocar assim, que quando ele está falando ali, seguindo após outra carne em Gênesis 6, ele tá, em Judas 6, ele está se reportando que não é um ser humano buscando um ser humano, mas que sim um anjo ali, vamos dizer, com características que eu creio que tinham até materiais, esse anjo agora buscando uma outra carne, que é a carne do ser humano. É como se eu fosse a carne do homem e a carne dos animais, são carnes diferentes. Vou pedir para o seminarista, o Luiz, ele vai ler Judas 6 e 7, Judas, versos 6 e 7, e aí o pastor Elias vai explicar por que ele entende que os anjos de Judas 6 são os que seguiram Satanás, Lúcifer, na queda original, porque só teve uma queda de anjos, só teve uma, segundo o pastor Elias, e a maior parte da cristandade. Já o pastor Nilson Fontinelli entende que há duas quedas angelicais, uma de Lúcifer, que gerou os demônios, e uma outra que é essa de Gênesis 6, em que os anjos coabitaram com as mulheres e esses anjos safados foram presos.
E é deles que Judas está falando. Então leia o texto, por favor, Luiz. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele, tendo guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Pastor Elias. Muito bem, só que antes de nós considerarmos Judas 6 e 7, que se nós, eu preciso dar as respostas às indagações feitas pelo professor. Como é que eu consegui dizer que lá em Gênesis 6 não são anjos, mas os outros são anjos? Sim. Justamente por conta do contexto. Então veja só, nós vamos analisar o contexto. Nós vimos que no contexto de Jó 1:6, 2:1, 38:7, Daniel 3:25, não tem como a gente colocar um ser humano. São seres sobrenaturais atuando ali naquele momento. E que são chamados na nossa versão de filhos de Deus. Filhos de Deus, que em hebraico Bnei Elohim, ou em grego Hoi, Huioi, Tuteu. Então vamos lá. Por que não é? Porque no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, não encontramos seres sobrenaturais, seres angélicos. Desde o capítulo 4 até o capítulo 12. Não existe como nós colocarmos, ao passo que ali nós temos o contexto para anjos. Agora vamos analisar as passagens de Gênesis 6. Gênesis, então, começa dizendo o seguinte, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Em primeiro lugar, a expressão hebraica aqui para tomar uma mulher nunca é para um relacionamento promíscuo. Nunca é para algo incestuoso, para uma licenciosidade. Em todo o texto hebraico, ou 99,9% das passagens em que ocorre essa expressão, tomar uma mulher, significa casamento lícito, como aquele ordenado por Deus em Gênesis 1:28 e também no capítulo 2, versículo de número 24. É tomar a esposa. Tomar uma esposa. Eles se casaram, como que eu poderia dizer? Eles se relacionaram legalmente. E nós estamos tratando de anjos caídos, rebeldes diante de Deus. É o que o Senhor está tratando. Aqui não pode ser anjos caídos. Agora, vamos continuar o texto. Eles tomaram essas esposas. Versículo 3. Vamos ver se nós encontramos aqui, se esses, eu digo tomaram a esposa, são os filhos de Deus, não os anjos. Vamos ver se aqui nós podemos colocar um anjo aqui do versículo 3 até o capítulo 7. Vamos lá. Versículo número 3 diz o seguinte: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o anjo? Um homem. Com o homem. Versículo de número 5. E viu o Senhor que a maldade do anjo? Não, do homem. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito quem? O homem. Versículo de número 7. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra quem? O homem que criei. Desde o homem de novo. Porque me arrependo de os haver feito. Versículo de número 8. Fala de Noé. Versículo de número 12. E viu Deus a terra e eis que ela estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Tá. Versículo 13. O fim de toda a carne é vindo. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito. Então, em momento algum, nós podemos colocar dentro desse contexto um ser humano, um anjo, mas sempre um ser humano. Não há como colocarmos um anjo aqui. Perfeito. Discordo. Como o debate... Não, como assim você discorda? Deixa eu só completar então o pensamento. Então, o que acontece? A palavra, então, a expressão Bnei Elohim, é a mesma coisa que acontece com outras palavras. Inclusive, eu estou aqui num debate bem interessante aqui com alguns irmãos de outra fé, onde eles dizem, eu vou repetir tudo que eu já disse, porque eu expliquei o porquê desse contexto. Eu não entendi. Sinceramente, não me convenceu. Por exemplo, o senhor acha que o sábado é um mandamento? Não tem nada a ver com isso. Não, mas o texto. Então. O texto lá, o texto que nós estamos discutindo, eu disse, sou sincero, não me convenceu a questão do contexto. Pois é. O senhor é justamente isso que eu quero apresentar para o senhor. Não, mas aí nós vamos ficar... Porque senão ele não vai conseguir argumentar. Vamos ter em círculo.
O contexto remoto para o pastor, o contexto imediato para o pastor Elias é suficiente. Para o pastor Nilson, não é. Agora, é questão de opinião. O telespectador entendeu. Justamente. Que o pastor Elias falou que em Jó, em Daniel, filhos de Deus só pode ser anjo. Mas em Gênesis, não, porque Gênesis não usa essa expressão nesse sentido. Tudo bem, questão de opinião, o telespectador vai julgar. Justamente. Agora só para a gente fechar, o senhor citou aqui, por exemplo, livros apócrifos, a Septuaginta. A Septuaginta, a nível exegético, não é uma obra que algum exegeta possa lançar mão dela para fazer exegese de texto do Antigo Testamento. Até porque o Antigo Testamento foi escrito originalmente na língua hebraica, algumas partes em aramaico. E a Septuaginta, diga-se de passagem, era somente o Pentateuco. O Pentateuco é a parte mais fidedigna do texto da Septuaginta. Porque a Septuaginta ela tem vários erros, interpolações, paráfrase. Deixa eu só concluir. Não, mas eu quero argumentar. Você está colocando informações que não. Sinceramente, pode parecer que tem encontro, mas não é bem isso. Depois o senhor vai ter seu momento. Eu gosto, porque o pastor falou bastante, eu gostaria também de. Eu não interrompi em momento algum. Eu sei, mas. Eu percebi que o senhor é uma pessoa bastante equilibrada. Isso também com certeza. Mas eu gostaria, porque o seu argumento, você coloca bastante argumentos que dá volta, mas não está chegando no ponto. Então, é porque eu sou prolixo, entendeu? É prolixidade, né? Exiguidade é um problema. Então, veja só, o próprio texto que o senhor citou da Septuaginta não concorda com essa Mas não é da fala. Septuaginta. Não, veja só, os apócrifos são da Septuaginta. Não. São da Septuaginta. Não, eles podem ter sido anexados à Septuaginta, mas eram livros que circulavam entre os judeus normalmente. A Septuaginta, para o telespectador, é apenas uma tradução que foi feita do hebraico para o grego. Isso foi feito no ano 250, mais ou menos, antes de Cristo. Você está vendo? Exato. Então, permita-me eu completar a minha fala. Aí que eu lhe digo o seguinte, a Septuaginta, na verdade, não é ela a responsável, porque o pastor está usando como argumento, por que eu estou rebatendo? Porque está usando como argumento para rebater as minhas ideias, quando eu cito o livro de Enoque. A Septuaginta, ela não é a causa do livro de Enoque. O livro de Enoque já existia. E o livro de Enoque sempre caminhou paralelo à Septuaginta. A Septuaginta foi apenas a tradução do hebraico livro de Enoque sem ser pela versão da Septuaginta? Com certeza. O livro de Enoque, você encontrou nas descobertas da caverna de Qumran agora, você tem pelo menos sete encontrados do livro de Enoque em hebraico. Essa versão, eu não lembro agora a versão, mas o que nós tínhamos é uma versão etíope. A primeira versão do etíope conhecida antes diferente daquela que está na Septuaginta? Deixa eu só. Não, o livro de Enoque, a versão conhecida sempre foi a versão etíope. Agora, nas cavernas de Qumran, se descobriu mais 7 exemplares do livro de Enoque, que confirmam a versão etíope. E a etíope não tem nada a ver com a Septuaginta. Eu posso, por favor? Pode, mas como eu gostei também. Porque... Então, é que eu me interrompi a sua fala, mas é que eu vou respeitar. Pelo que eu estou vendo, a Septuaginta não serve de referência. Não, então, como foi citado livros antigos, como esse livro apócrifo de Enoque, a Septuaginta, os tradutores, quando traduziram Gênesis 6:2, você sabe como foi que eles traduziram? Que é uma tradução do grego. Aqueles judeus hebraístas, sabe como que eles traduziram? A expressão Bnei Elohim, eles traduziram assim, Ruioi Tuteu, os filhos de Deus. E no versículo 4, Ruioi Tuteu. E em Jó 1:6 e 2:1, você sabe como foi? Roi Angeloi Tuteu. Por que será? Então, não serve como parâmetro. Mas a Septuaginta é cheia de erros. Em português, vamos lá. Roi Ruioi Tuteu, em português, significa os filhos de Deus. Só que Roi Angeloi Tuteu significa os anjos de Deus. Então, em Jó, eles traduziram como anjos. Filhos apenas. Não, em Jó como anjos. Angeloi. Em Gênesis como filhos. Como filho apenas. E em Jó. Mas isso é uma interpretação, não é uma tradução. Justamente, que surgiu 300 anos. É só para título de esclarecimento, não para fazer exegese, mas a título de esclarecimento, que nesta época, o que eu quero me reportar, é que porque ele disse que até o século V, o entendimento comuníssimo é que Gênesis 6:2 eram anjos. Isso, perdoe-me, não é verdadeiro. Porque já 300 antes de Cristo, os tradutores da Septuaginta, que, diga-se de passagem, não é um texto para se fazer exegese, mas como ele tem o seu valor histórico, eles já entendiam que em Gênesis 6:2 não eram anjos, porque senão teriam traduzido Gênesis 6:2 como Roi Angeloi Tuteu e não... Pastor, na minha opinião de leigo, eles não entenderam o que significava e falaram, então vamos pôr do jeito que está, né? Agora, filhos de Deus, e acabou. Como que eu estou querendo apoiar a minha assertiva, a minha fala? Uma palavra hebraica ou grega
ela nunca deve ser determinante no texto. É o contexto que vai dar o significado para aquela palavra. Sim. Qualquer exegeta que fizer o contrário, ele não fará uma exegese, ele fará uma exegese, porque ele vai forçar o texto, dizer o que ele quer e não o que o contexto está dizendo, como Vamos é o lá. caso de Jó 2:9. Mas reverendo. afirmar a questão de contexto, eu ainda estou batendo nessa tecla. Todo o contexto do Antigo Testamento, como o próprio pastor afirmou, os textos lá para frente, eles afirmam que filho de Deus, o termo hebraico, eles colocam a ideia de anjo. Eu não entendo essa ideia do contexto em Gênesis. Por quê? Eu volto a afirmar aquilo do pastor, ainda mais no texto que o pastor estava lendo. Me deu mais argumento ainda quando fala ali, olha, o texto que o pastor diz que só fala de homens. E o homem. De repente começou carne, e toda a carne onde é espírito. Se nós estamos discutindo, inclusive os animais, se nós estamos discutindo que é o meu ponto que eu defendo, que esses anjos tiveram relações com mulheres e geraram uma outra, então houve uma outra carne. Por que Deus deixou de falar homem e passou a falar carne? Porque, então, eu colocaria dentro da minha defesa que o próprio contexto próximo aí, não ainda pensando no contexto remoto que me dá a base para afirmar que filho de Deus é anjo, mas o próprio texto próximo, ele me mostra que o homem estava tendo problemas e que de repente houve um problema com a carne humana, que o próprio Deus vem dizer da carne, e vou destruir toda a carne e o espírito. Perfeito. A questão do contexto fica por conta do telespectador julgar quem tem razão. Nós não vamos chegar a um acordo nunca. Suas questões, querido seminarista. Eu vou fazer para os dois, um pouquinho para cada um. Óbvio. Primeiro para o senhor. Muito bem. O senhor lembrou que a tradução da Septuaginta, ela é muito boa no Pentateuco. Do ponto, não é que ela é muito ela é melhor, boa. Ela é melhor. Enquanto que nos A outros Septuaginta, livros ela tem mais dificuldade. A Septuaginta E ela o senhor tem sérios problemas de interpretação, de acréscimos, de paráfrase, Isso. de interpolações e de falsas interpretações. E o senhor usou a Septuaginta para defender a diferença entre Jó e Gênesis, não estou que é usando. justamente a dificuldade com relação Não foi isso que eu fiz. Eu não estou usando, eu estou usando o texto hebraico. A Sim. Septuaginta, eu falei, já que ele citou livros apócrifos, até a Septuaginta, que contém livros apócrifos, os apócrifos não entendiam desse jeito, mas não eu usando a Septuaginta. Sim, porque o nosso mas texto citando a aqui, diferença de angeloi para... Não, né? Hebraico. Eu vou concluir para ser rápido bom. até na minha posição. Porque uma vez que uma usa a expressão para homens e a outra usa a expressão para anjos, Entendi. ela pode sofrer essa interpolação, como o senhor mesmo está dizendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que nós devemos considerar Gênesis 3 também. Uma vez que um anjo aparece, ele toma um corpo, ainda que de um animal, e ele se relaciona, ainda que num relacionamento aqui de conversa, com os seres humanos. Então, se é possível que um anjo tome um corpo e se relacione moralmente, conversa, por que não seria possível que um anjo também tomasse um corpo, ou fizesse um corpo e se relacionasse sexualmente? E terceiro, por fim, o livro de Judas, ele faz referência ao livro de Enoque, o sétimo depois de Adão, que é um livro apócrifo. Nós acreditamos, nossa regra de hermenêutica, que por ele fazer referência a um livro apócrifo, ele, naquela expressão, ele inspira aquilo que o Enoque disse. Ele está querendo dizer o seguinte. Ratificando. Não é por estar num livro apócrifo que não seja verdadeiro. Exatamente. Aquela parte é verdadeira. Aquela entrou na específica Bíblia. parte. Exatamente. Então, se é assim, e o livro de Enoque, eu tive a oportunidade de lê-lo, ele fala realmente de anjos que tiveram relacionamento com homens, por que não considerar esse argumento também? Esses 3 pontos. Para o senhor, que defende o outro lado, eu gostaria que o senhor explicasse a posição de Agostinho, porque esse é um texto que Mateus 23, 22, 20 e 30, quando diz que anjos não se dão em casamento. E se não se dão em casamento, como que podem ter relação sexual? Aliás, até a palavra tomar. Tomar, no sentido bíblico, eu concordo com o senhor. Naquele contexto, com relação a casamento. Mas será que a palavra, no uso regular da cultura da época, também não se dava com relacionamento informal? Uma Não vez existia isso, irmão. Relacionamento informal era resolvido na pedra. Não era? Não tinha ficar naquela época. Mas tinha múltiplas mulheres. Mas se a gente Não, vê- podia ter várias esposas. Isso. Tudo bem, mas se a gente- eram esposas, você tinha que sustentar. Mas se entender que o dia de Noé está falando uma corrupção da raça humana, então tá. haveria nesse isso aí. sentido, exatamente. Aí haveria sim. Ok, tá bem. E
Uma última para ele também, por favor. Quando, no primeiro argumento que o senhor usou, quando falou de Sodoma e Gomorra, que inclusive Judas faz referência. Como é que, havendo um dilúvio, morre todas as pessoas, só fica a família de Noé? Essa prática continua a ponto de chegar em Gomorra, se não havia quem passasse isso, se só sobrou o povo de Deus? Haha! Boa! Essa ideia de trazer seminarista foi porra. Começa com o senhor, que falou menos no bloco anterior, tá? E depois o pastor Elias responde ao meu querido seminarista Luiz Henrique. Vai voltar. Vamos ver, só recordando, a ênfase do Agostinho e essa questão da Sodoma e Gomorra. Aí ele pegou você. Eu só faria um adendo, só uma coisa rápida, quando você for do Enoque, ali, a questão daquela parte que foi citada e inspirada. Eu penso que a gente tem que estudar a parte que está ali, mas você tem que entender o contexto daquilo que foi colocado ali. Se ele citou Enoque, não basta só aquela parte de Enoque, eu tenho que entender o contexto que estava aquilo para entender melhor. A questão de Agostinho. Aí é um problema muito, assim, claro, de interpretação, de hermenêutica e de exegese. As pessoas normalmente se concentram. Ali você tem Mateus, Marcos, Lucas, que a gente conhece como evangelhos sinóticos, que você tem que fazer a leitura em conjunto. Você pega o dos evangelistas e ele diz, olha, Jesus está dizendo assim na tradução do evangelista, no céu não se casa e não se dão em casamento, são como os anjos. Ótimo. Aí daí se entendeu que anjo não casa e por isso no céu o ser humano não vai casar, porque são como anjos no céu que não se casam. Se você caminhar ali para os demais evangelistas, o que você vai perceber? Eu acho que é o Lucas que cita na frente, que agora, como não estou tendo, me fuja um pouco, que ele detalha essa questão. É Lucas. É o Lucas. E ele detalha essa questão, ele diz o seguinte, ele diz, olha, ele disse, porque a discussão ali é o seguinte, os saduceus estão querendo saber sobre ressurreição. O problema deles não é se a mulher vai estar casada ou não, eles querem provar para Jesus que não existe ressurreição. Se existe, com quem ela vai casar? E aí o que fala lá? Ele diz, olha, os que são dignos por alcançar a ressurreição, Jesus diz, eles não podem mais morrer, estou parafraseando aqui, mas a ideia está lá, não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos do céu. Ou seja, o texto lá, ele está me dizendo o que nós vamos ser iguais aos anjos no céu, o fato de não morrermos mais. Então a resposta de Jesus ali, que quem alcançar a ressurreição não pode mais morrer, nisso que nós somos iguais aos anjos, não na questão do casamento. Só que o Mateus, ele resumiu assim, a ideia que se a gente ler só o texto de Mateus, dá a impressão que nós somos iguais aos anjos, o fato de não se casar. Mas ele está falando que nós somos iguais no sentido... Deixa eu esclarecer para o telespectador e para os debatedores. Nós já fizemos um tema exatamente sobre isso. Vai ter sexo no céu ou não? O pastor Nilson esteve aqui e explicou durante toda a duração do programa isso que ele acabou de resumir, tá? Então, o texto de Lucas não diz nem que sim nem que não, mas... explica o que Jesus quis dizer com vocês vão ser igual aos anjos que estão nos céus. Perfeito. Okay. Agora eu tenho pouquíssimos minutos para terminar o programa. Pastor Elias responde a pergunta do meu querido Luiz Henrique. Muito bem. Ele fez uma citação de Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós não temos uma questão de um anjo tendo relacionamento com a mulher. Nós temos uma serpente. E aí no caso é uma incorporação. Porque o próprio Satanás estava nesta serpente. No caso do nosso irmão, ele tem um anjo se relacionando com a mulher, que são duas coisas totalmente distintas. E a própria Bíblia diz lá em Apocalipse que Satanás é a antiga serpente, chamada o diabo. Então nós temos uma incorporação, tanto é verdade, que nós temos a incorporação do próprio Satanás nessa serpente, que quem falou ali foi a serpente. Quem estava ali agindo é a própria serpente. Então houve uma incorporação, o que mostra a questão dos demônios, quando ele se incorpora, que o próprio Satanás se incorporou num animal. Nós vamos ver os animais, os demônios, por exemplo, que saíram, aquela legião que saiu do endemoniado gadareno, entrando nos porcos. E temos o próprio Satanás entrando numa serpente. Então é um caso atípico, não serve como parâmetro para a gente fazer esse tipo de avaliação. Segundo ponto, para nós entrarmos na palavra propriamente dita, eu não quero ficar nessa questão de contexto, porque eu já expliquei com muita clareza. Eu vou para a questão de Judas, mostrando agora que Judas nada tem a ver com o que está sendo discutido. Eu vou aqui usar o Novo Testamento interlinear, analítico, texto majoritário, com aparato crítico, e nós vamos para o texto de Judas 6, analisar essa questão. Se eu tiver aí pelo menos uns 5 minutos, dá para a gente... Tem menos, pastor. Menos? Ih, meu Deus, olha só. Em primeiro lugar, Judas, ele começa a escrever a sua epístola para tratar de soteriologia. Mas ele vê um problema emergente, que é para tratar
do problema de heresia que estavam sendo introduzidas na igreja, ele precisava combater. E as pessoas que estavam introduzindo esta heresia, elas têm os nomes. Na verdade, Judas não dá nome a elas. Ele usa um artigo indefinido e os chama de, no versículo 4, olha, Tines Anthropoi. Tines Anthropoi significa alguns homens, que aqui no caso está no plural. Existem alguns homens, e esses alguns homens, ele vai apresentar as práticas desses homens. Então a primeira prática desses tais homens, que são apresentados aqui em Judas 6, ele diz o seguinte: alguns homens que se introduziram aqui no meio de vocês, eles fazem o seguinte, olha, alguns homens, há muito tempo ordenados para esta condenação, se infiltraram em vosso meio, eles são, primeiro, ímpios, pervertem a graça de Deus, transformando em licenciosidade e renegando o único soberano Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro exemplo que ele dá, um exemplo de rebelião. Segundo, melhor, de rebelião. Segundo, de licenciosidade. E terceiro, de promiscuidade. Então existem 3 pecados gravíssimos que caracterizam a conduta destes homens. Eles são rebeldes. Segundo, eles são licenciosos, portanto, praticam muita promiscuidade. E terceiro, eles são incrédulos. E depois, numa ordem inversa, para mostrar para a igreja que aqueles homens não ficariam sem punição, ele usa 3 exemplos veterotestamentários. E ele começa a partir do versículo de número 5. No versículo 5, ele começa dizendo aqui o seguinte, olha só, que curioso aqui no versículo de número 5. Ele diz o seguinte: meu desejo é fazer-vos lembrar o que já ficasse sabendo definitivamente. O que ele quer fazer lembrar? A prática angelical? Não. O que aconteceu com esses seres que ele vai apresentar agora, ó. É fazer-vos lembrar, e que já ficasse sabendo definitivamente, que o Senhor, tendo libertado o povo da terra do Egito, então esse lembrar está diretamente ligado a esse problema aqui da libertação da terra do Egito, que isso era muito comum para eles, do povo da terra do Egito, numa segunda oportunidade destruiu os que não creram. Qual era a prática daqueles homens? Incredulidade. Aqui os egípcios, os hebreus, foram destruídos por causa da incredulidade. Versículo 6. E, agora nós temos aqui uma conjunção aditiva, que dá sequência do texto, mas vai falar de uma outra situação. O primeiro exemplo são os hebreus que foram destruídos. Agora tem um segundo exemplo de punição. E os anjos que não perseveraram o domínio que lhes pertencia, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele mantém presos com correntes eternas e nas trevas para o juízo do grande dia. Esse texto está se reportando àqueles anjos lá de Apocalipse capítulo 12, versículo 3, que se rebeliaram. Outra prática daqueles homens ímpios, rebelião. E esses anjos também se rebelaram contra Deus. Versículo de número 7. Como também, ou semelhantemente, também sucedeu com Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, agindo de maneira semelhante aos tais de quem falo. Aos tais são os Tines Anthropoi do versículo de número 4. Aí nós vamos ver uma repetição, que nós deveríamos nos ater ao texto por isso, porque eu ia trabalhar o texto grego, porque a palavra tutóis, o pronome demonstrativo masculino plural, ele vai aparecer cerca de 7 vezes, indicando sempre que esse tutóis, estes, refere-se simplesmente aos homens do versículo de número 4. Porque do versículo 4 até o versículo 7, nós temos o que chamamos em língua portuguesa de parêntese. Vamos fazer um tema sobre Judas 7. Não tem problema nenhum. O único problema que eu tenho é falta de tempo. Acabou o tempo. Você, como já sabe, né? O contato dos convidados de hoje está no site vejamsó.com.br. Quiser tirar dúvidas de grego, de hebraico, de exegese, de história, de apócrifo, de tudo que você quiser, use e abuse. Eles estão recebendo um cachê que eles não precisam trabalhar pro resto da vida, tá? Vão responder a você com muito prazer e alegria. Queria agradecer, então, ao pastor Fontinelli, ao pastor Elias e também ao Luiz Henrique Seminarista pela presença deles aqui e correr para o sorteio, que eu já estourei o tempo do nosso programa. Vamos ver quem é que vai ganhar a camiseta da grade. Marlene Valadares, aqui de São Paulo. Parabéns, Marlene. Te espero lá na grade.
Para você que fica com a gente, que fica com a Rita, a paz e a graça de Jesus. Nos veremos no próximo Vejam Só.